Nós vamos falar sobre os capítulos 22 e 23 de Ezequiel. Uma coisa que nós não comentamos ontem, no capítulo 21, versículo 3 e 4, ele fala: Dize a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que estou contra ti, e tirarei a minha espada bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. E por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. Eu queria só comentar que quando tem um pecado coletivo sobre uma nação, não sofrem só os maus, os bons e os maus sofrem juntos, os justos e os ímpios. Deus não considera as coisas de forma tão individualista como nós. Ele pode até salvar alguns justos, alguma coisa, mas quando vem um castigo coletivo sobre uma terra, os justos e os ímpios sofrem juntos. Também no capítulo 22, no versículo 4 e 5, 15, 16, ele fala sobre o opróbrio que o povo de Deus vai sofrer no meio das nações, né? Ele vai sentir grande opróbrio no meio das nações. Ele fala, por exemplo, no versículo 15, espalhar-te-ei entre as nações e dispersar-te-ei pelas terras, e de ti consumirei a tua imundícia, e tu serás profanado em ti mesmo, aos olhos das nações, e saberão que eu sou o Senhor. Então, a vergonha do povo dele em julgamento por causa dos seus pecados vai fazer com que as nações saberão que eu sou o Senhor. É uma coisa assim, o povo judeu tem sofrido coisas que nenhum outro povo tem sofrido. Isso é um sinal de que Deus escolheu eles para seguir a sua lei, não seguiram, logo estão levando isso e todas as nações podem ver que isso é uma verdade. Aqui no capítulo 22 ele faz uma lista dos pecados, como eu disse no outro vídeo, né? O papel do profeta é mostrar para o povo seus pecados, ele tem que fazer com que o povo entenda o que está trazendo a ira de Deus, o que está trazendo o juízo de Deus, por que Deus está julgando a terra. Então ele descreve, ele mostra aqui que não guardar os sábados, não cuidar dos pobres, oprimir o próximo com juros e usura, adultério, derramamento de sangue, idolatria. Ele vai alistando, ele vai falando, mostrando para o povo o que são os pecados que traz a ira de Deus. Sempre eu noto que é interessante, que a justiça envolve cuidar dos pobres, né? Cuidar dos pobres não é caridade, cuidar dos pobres é justiça. A justiça exige que a gente tenha cuidado dos pobres. Isso é uma coisa, um tema bíblico. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nós achamos que é uma caridade que você faz para o pobre. Não é. É parte da justiça cuidar do pobre e ter generosidade. E aí, do versículo 23 em diante, ele começa a falar sobre o pecado de cada classe da sociedade. Ele fala aqui, por exemplo, dos profetas, no versículo 25, no versículo 26, dos sacerdotes, no 27, dos príncipes. Depois ele volta, ele fala os príncipes são os governantes, tá? E ele fala que são lobos que arrebatam a presa, derramando sangue, destruindo vidas para adquirirem lucro desonesto. Parece o Brasil. E os profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca, tendo visões falsas. Tá vendo? Ele fala de novo desse reboco, que os profetas ficam falando com eles, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse, e abençoando governantes corruptos. Isso é terrível. E aí ele diz que o povo da terra, no versículo 29, tem usado de opressão, andado roubando e fazendo violência ao pobre necessitado e tem oprimido injustamente o estrangeiro. Tá vendo? Então, assim, sacerdote, profeta, príncipe e o povo da terra. Ninguém escapa. A corrupção é generalizada. Parece o Brasil. É generalizada. De baixo, da classe mais baixa até o mais alto. Não adianta falar que só os políticos são corruptos, não. Tem corrupção pequena em todos os níveis, né, da sociedade. É isso que Ezequiel está falando sobre Israel naquela época. E aí ele termina com esses famosos versículos, versículo 30 e 31, ele diz: busquei dentre eles um homem que levantasse o muro, se pusesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Então, uma pessoa, uma remanescente, poucas pessoas justas podem interceder para uma nação e proteger uma nação do juízo, pode tapar a brecha, pode fazer expiação pela terra, pela nação inteira. Agora o capítulo 23 é a alegoria de duas irmãs. E aqui tem uma coisa muito forte. A pergunta que nós fizemos no último vídeo foi sobre isso, né? Por que Ezequiel usa palavras tão fortes sobre prostituição, adultério e infidelidade sexual? Que você vai ver até detalhes, ele usa assim muito forte. Sabe por quê? Porque isso era uma linguagem que pessoas da época, e hoje também acho que não é muito diferente. As pessoas se acham tão justas, tão santas, tão retinho,
e desprezam, né? Desprezam pessoas que abusam de mulheres, que adulteram, essas coisas, mas fazem e depois não reconhecem. Então, Ezequiel usa aqui essa parábola para mostrar que o pecado de Israel é tão nojento diante de Deus como se fosse uma prostituta sem vergonha e assim, é uma coisa terrível. E sabe o que é pior para Deus? Olha aqui, eu vou ler só os 2 versículos aqui dessa passagem. Eu brinco, a gente às vezes brinca, né, que tem passagem na Bíblia que menor de idade não pode ler, mas não é verdade. Mas até os menores precisam entender que existem essas coisas, né? Mas tem passagens bem explícitas aqui na Bíblia, né? E aqui ele diz, no versículo 38 do 23, ele diz o seguinte: e ainda isto me fizeram, contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados, porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. Então, o que Deus... Sim, pecado para Deus é terrível. Deus abomina o pecado, julga o pecado. Mas quando você pratica o pecado e com hipocrisia você vai e banca cara de santinho e religioso e vai para a casa de Deus como se você tivesse tudo certo, aí é pior. Aí é muito pior. Então, assim, aqui está mostrando porque o povo dele se acha religioso, justo, povo de Deus, e pratica todas essas abominações, entregando seus filhos aos ídolos, adulterando com as imagens, com os ídolos. Ele fica realmente, ele quer revelar para eles que isso é o problema sério de Israel. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é: qual deve ser a nossa reação se começamos a nos sentir atribulados com juízos vindo da parte de Deus? Nós começamos a sentir que está havendo juízo sobre nós, tribulações muito fortes acontecendo na nossa vida. Como que nós devemos reagir?